Olá, amados irmãos e amigos que acompanham a EBD online da Primeira Igreja Batista de Manaus. Daremos continuidade aos estudos do Evangelho de Mateus. Hoje veremos os capítulos 14 e 15 deste Evangelho. Se você está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então Jesus disse aos seus discípulos: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O título desta lição é O Povo Segue Jesus em Busca de Milagres. A ênfase dessa lição, então, está em o povo seguir Jesus, procurar Jesus por causa dos milagres que ele realizava. No capítulo 14, nós temos a informação sobre a morte de João Batista, nós temos a primeira multiplicação dos pães, nós temos o episódio de Jesus andando sobre o mar e, como última parte deste capítulo, a estada de Jesus em Genezaré. Vamos ver então as partes deste capítulo 14. Primeiro, a informação da morte de João Batista, que está do verso 1 ao verso 12, narrada entre o verso 1 e o verso 12. Diz assim o texto: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e, por isso, nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lá dessem. E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos dele, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Essa então é a narrativa da morte de João Batista. Herodes, chamado aqui de tetrarca, é o Herodes Antipas, que, segundo alguns comentaristas, ele não conhecia a fama de Jesus, talvez porque estivesse fora da Galiléia ou da própria Palestina nesse tempo. Ele então, levado pela sua consciência culposa pela morte de João Batista, entende que Jesus é João Batista ressuscitado e ressuscitou, né? João Batista ressuscitou com poderes miraculosos. Porque Herodes então mandou matar João Batista? Nós vimos que Herodias, que era filha de Aristóbulo, segundo alguns comentaristas do Novo Testamento, um meio-irmão de Antipas, fora esposa do seu irmão Herodes Filipe, e que essa Herodias teve uma filha com o irmão do Antipas, né, chamada Salomé. E ele, então, Antipas, persuadiu a sua cunhada a deixar o seu casamento para se casar com ele. E ele deixou a sua esposa, que era filha do rei Aretas, e isso depois vai provocar uma guerra. Então, João, que não tinha medo de dizer o que era certo e errado, acusou Herodes de adultério e até mesmo de incesto com essa mulher. É por isso, então, que tanto Herodes, né, não gostava de João, mas não queria matá-lo porque temia o povo, e principalmente Herodias não gostava de João. Então Herodias se aproveitou do dia do aniversário de Herodes. Herodes deu uma grande festa, a filha dela, chamada Salomé, dançou diante do rei, e o rei então fez um juramento de dar a ela o que ela pedisse. Ela, sem saber o que pedir, pede a orientação da mãe, que aproveita a situação e pede a cabeça de João Batista. É assim que João Batista é morto dessa forma estúpida por causa da raiva desta mulher e do próprio Herodes por serem
confrontados com o seu pecado. Ele então foi morto, isso foi avisado a Jesus, os discípulos de João avisaram Jesus, e Jesus então, sabendo da morte de João Batista, diz o texto que ele se retira da área urbana ali da Galiléia, de Nazaré provavelmente, e foi para um lugar menos habitado, onde ele pudesse estar fugindo dessa possível perseguição de Herodes e também pela necessidade de um descanso. Mateus não narra aqui, mas provavelmente isso acontece quando os discípulos que foram mandados numa missão, a missão dos 70 provavelmente, voltam e estão cansados. Então, alguns comentaristas dão a ideia de que Jesus pode ter se retirado estrategicamente pelas duas coisas. Muito bem. Diz o texto, então, na continuação, que ele se retirou num barco para um lugar deserto, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Então, imagina a cena aí, Jesus pega um barco junto com seus discípulos, sai costeando, né, a terra, e a multidão, sabendo disso, o acompanha por terra. E onde ele para, então, essa multidão está lá esperando. E diz o texto aqui que Jesus resolve atender a multidão. E ele atende a multidão porque se compadeceu delas, né? E ele então cura as pessoas que estão doentes. Nós vemos aqui a prioridade que Jesus dava para as pessoas, né? É muito importante nós frisarmos isso. Tem pessoas que dão prioridade a programas, tem pessoas que dão prioridade às pessoas. No reino de Deus, as pessoas são a prioridade. Para Deus, para Jesus, as pessoas devem ser a nossa prioridade. Muito bem, o dia estava declinando e os discípulos ficaram preocupados, porque o lugar era deserto, havia muita gente ali e não havia como essas pessoas se alimentarem. Eles então vão até Jesus e falam para ele que ele precisava despedir as multidões, para que elas pudessem ir pelas aldeias e providenciar alimento para si. Comentaristas bíblicos também falam que isso pode ter acontecido em dois momentos. Mais cedo da tarde, né, e mais no final da tarde, Jesus teria feito um milagre. Por quê? Mateus não registra, mas Marcos registra e João dá mais detalhes sobre esse acontecido. Um detalhe é que Jesus pede para que eles procurem o que eles têm e de ver o que tem. É por isso que depois aparece a narrativa de que trouxeram os pães e os peixes, né, para ele. O texto aqui diz assim: ao cair da tarde vieram os discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus disse para eles, então, não precisam retirar-se dali, vós mesmos dá-lhes de comer. E aí, então, é que eles vão procurar alguma coisa e depois trazem a Jesus os pães e os peixes que era de um rapaz encontrado por André, diz o texto aqui da narrativa de João, né? Muito bem. Jesus, então, de posse do que os discípulos trouxeram para ele, manda organizar a multidão em grupos, ora a Deus abençoando o que tinha nas mãos e acontece a multiplicação dos pães. Ele vai partindo os pães e depois os peixes e vai entregando aos discípulos, os discípulos entregam à multidão. Aqui a sugestão de algumas lições para a nossa vida, né? Primeiro, Jesus mostra que os discípulos fazem parte do plano de alimentar a multidão. Ele podia fazer isso, mas ele pede para que eles façam isso. A outra lição é que os discípulos trazem o pouco que eles têm, os pães e os peixes, que na verdade eram daquele rapaz. E Jesus transforma isso numa quantidade que dá para alimentar todo mundo. O pouco que nós temos quando colocamos à disposição do Senhor, a nossa vida, os nossos talentos, os nossos bens, Ele pode usar isso para alimentar multidões. Mas a lição também aqui, talvez principal, é que nós como discípulos somos responsáveis de alimentar a multidão ou as multidões com a palavra de Deus. Porque já sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra de Deus que verdadeiramente é pão e que traz vida eterna a todo aquele que a recebe verdadeiramente. Então, Jesus está nos mostrando aqui a nossa responsabilidade
de alimentar as multidões com o pão da vida, que é Ele mesmo, Jesus, através da sua palavra. Na sequência, o texto diz que Jesus compele os discípulos, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Também, Mateus não dá detalhes, mas os outros evangelhos dão detalhes. João 6, 14 e 15, traz um detalhe muito interessante essa passagem, que vale a pena nós conferirmos. Diz assim, João 6, 14. O texto vai dizer assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, a ideia é que Jesus impele os discípulos a embarcarem e atravessarem o mar e despede as multidões, fica ali resolvendo a situação da multidão, os despedindo, talvez os convencendo de que não é isso o que ele veio fazer, tá? Porque eles queriam transformá-lo em rei. Então, os discípulos atravessam o mar primeiro, Jesus fica e depois ele sobe ao monte para orar. Só na quarta vigília da noite é que Jesus vai encontrar com os discípulos. A quarta vigília era a última vigília. Ela vai das 3 da madrugada às 6 da manhã. A primeira começava às 6 da tarde, às 21. A segunda das 21 à meia-noite. A terceira da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta, então, das 3 da manhã até às 6 da manhã. O texto diz que os discípulos estavam longe. Nos evangelhos também registram, sem ser Mateus, né, que João registra que estava longe de 25 a 30 estádios. Então, um tempo muito longo de viagem já. Estava muito afastado da costa, em outras palavras. E diz que ventava muito. As ondas estavam um pouco altas, né? Mesmo os discípulos tendo enfrentado uma tempestade, lá no capítulo 8, lá Jesus estava no barco com eles. Mesmo assim, eles estavam preocupados, mesmo Jesus estando no barco. E agora, o mar está agitado, o vento é forte, Jesus não está com eles. E aí, de repente, Jesus aparece andando sobre o mar. Eles se assustam e pensam ser um fantasma. Jesus os tranquiliza e diz para não terem medo. Pedro questiona, é o Senhor mesmo? Pergunta, e Jesus diz, sou. Posso ir aí com o Senhor? Em outras palavras, Jesus diz, vem. E Pedro então começa a caminhar na direção de Jesus. Só que diz o texto que, enquanto caminhava olhando para Jesus, ele começa a perceber o mar, o vento, tem medo e aí ele começa a submergir. O texto diz que ele pede para Jesus salvá-lo, Jesus toma ele pela mão e sustenta ele, e ele então não afunda e eles entram no barco e a tempestade ou o vento acalmam. 2 coisas importantes aqui. O poder de Jesus sobre a natureza é ressaltado mais uma vez aqui. Ele é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas junto com Deus, e ele tem poder sobre as coisas criadas, sobre os eventos da natureza. E também a força de Jesus em sustentar Pedro é algo aqui que deve ser destacado, porque Jesus era o Filho de Deus, era o Deus Todo-Poderoso também. Após esse incidente, então, eles chegam ao outro lado, a Genezaré. Aqui, essa cidade, ou essa terra chamada Terra de Genezaré, diz os comentaristas que era uma planície fértil, cheia de... era um pouco distante de Cafarnaum, né? E ali as pessoas, algumas pessoas já conheciam Jesus, porque diz que quando chegou ali, elas o reconheceram. E ao reconhecer, elas avisam a todo mundo que Jesus está ali. E ele cura muitas pessoas. No texto de Mateus dá a entender que ele curou só ali onde ele estava à beira do mar. Mas, como já disse, os outros evangelhos dizem que Jesus percorreu aquela região. João capítulo 6 diz que ele percorreu aquela região, visitando toda a região e curou muitas pessoas ali naquele lugar. Aqui é um contraste. Encerrando esse capítulo 14, é um contraste entre Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, e Genezaré, onde ele chegou agora. Em Nazaré, poucos milagres ocorreram. Por quê? Por causa da incredulidade.
na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias esperado. Lá ele era o filho do carpinteiro. Sua mãe e seus irmãos estavam lá. Aqui não, elas reconhecem ele como um Jesus poderoso, capaz de fazer milagres, como certamente eles já tinham ouvido da fama de Jesus. E ali ele pôde realizar muitos milagres. A incredulidade impede a ação de Deus na vida do ser humano. Muito bem, Jesus estava ainda em Genezaré, pelo menos é isso que dá a entender, quando no capítulo 15, a narrativa desse embate com os fariseus novamente. Esse embate ele agora vai cada vez mais ficando pior. Diz assim o texto capítulo 15, do verso 1 em diante. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que podereis aproveitar de mim, e esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Essa narrativa, então, do 1 ao versículo 20, falando sobre esse embate de Jesus com a questão da tradição dos anciões, sobre o que contamina o homem. É interessante notar aqui que veio uma delegação, de Jerusalém, diz assim, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Isso denota essa perseguição mais centralizada e essa procura de achar alguma falha em Jesus com relação à lei judaica, para ter de que o acusá-lo. Essa delegação não é só lá da Galileia, ela veio de Jerusalém, Ela tem mais a intenção de realmente achar uma falha em Jesus. Então, isso vai acontecer com mais frequência nesse, que segundo os comentaristas seria o último ano de Jesus. Muito bem, então eles questionam, os discípulos não lavam as mãos. Era um costume rabínico, não um costume mosaico da lei de Moisés, e não era relativo à higiene, mas era cerimonial. Essa é a preocupação aqui dos fariseus, de trazer à tona e cobrar isso que era mais dos rabinos e que não estava propriamente na lei que havia sido instituída por Deus. Eles então, o que Jesus está questionando aqui? Na tradição, eles criaram algumas coisas
pelas quais eles deixavam de obedecer à lei de Moisés. Quando ele diz aqui que a lei dizia honra teu pai e tua mãe, né? E que quem amaldiçoar seria punido de morte, que era da lei de Moisés, eles criaram coisas que contrariavam essa lei. Por exemplo, o que está em voga aqui? Que Jesus defende aqui é que eles criaram, nessa tradição rabínica, o fato de que se alguém dissesse que algo que lhe pertencia, uma propriedade, alguma coisa, era corbã, ou era consagrado a Deus, então isso não podia ser usado para honrar o pai e a mãe, para cuidar do pai e da mãe, para abençoar o pai e a mãe. Então é isso que Jesus está questionando assim, com essa tradição rabínica dos anciãos, né, eles quebravam o princípio da lei de honrar o pai e a mãe. E assim deixavam de ajudar, porque diziam que algo era consagrado a Deus. Jesus, então, vai citar um texto de Isaías 29:13. Né? Lá, Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas não com o coração, chamando a atenção de que a preocupação deles era mais superficial do que verdadeira do seu coração para com Deus, de observar realmente aquilo que Deus queria que eles observassem. Jesus discute isso direto com os fariseus, mas o texto diz que na sequência ele convoca a multidão, versículo 10, né? E ele diz, ouvir e entender. Então Jesus deixa de falar com os fariseus e se dirige à multidão para falar que o que vale é o que está no coração. Ele vai dizer assim, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então os fariseus diziam que tinham que lavar as mãos porque podiam se contaminar, né? Na hora de se alimentar. Mas Jesus diz que o que contamina é o que sai da nossa boca, porque vem do coração. Quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram preocupados porque aqueles fariseus que vieram de Jerusalém eram importantes e Jesus tinha contrariado essas pessoas importantes, né? Quando ele fala em escandalizar, é isso. Então, eles vão chamar a atenção de Jesus. Por isso, o Senhor escandalizou os fariseus. O Senhor não devia ter feito isso, né? É isso que está em voga aqui. Mas Jesus, então, diz aqui, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. As tradições dos anciãos e prescrições que eram colocadas para tentar explicar a lei pelos rabinos, pelos fariseus, pelos escribas, eram coisas fora daquilo que Deus queria, fora da vontade de Deus, não era a palavra de Deus. Então, Jesus chama a atenção para isso. Isso tudo depois vai ser tirado, isso tudo vai ser arrancado. O que vai valer é só a palavra de Deus. O que vale é só a palavra de Deus, não doutrinas humanas colocadas por homens. E Jesus aconselha, deixai-os, são cegos, né? A ideia aqui é que eles deveriam ser abandonados, não se deveria seguir essa palavra e esses ensinos colocados pelos escribas e fariseus, mas sim seguir aquilo que Jesus estava ensinando e a sua palavra. Os discípulos, então, na verdade, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Foi preciso que Jesus explicasse a parte para eles. Jesus falou isso, vocês não entenderam também, versículo 16. Também vós não entendeis ainda? É uma pergunta que Jesus faz, na verdade. Né? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição. Se Jesus tinha dito que eles estavam quebrando o 5º mandamento com as tradições dos anciões, aqui ele está mostrando que com um coração impuro, que é o que eles tinham, eles estavam quebrando o não matarás, o não adulterarás e as outras prescrições que estavam na lei de Moisés. Porque o coração do homem é que contamina, né,
que nos contamina, que está contaminado, que sai então pela nossa boca, vem do coração contaminado. Um comentarista do Novo Testamento vai dizer que até o fato dos judeus tomarem de algum alimento impuro e comerem, isso não era um problema, porque mais tarde todos os alimentos vão ser considerados puros. Não há nada que não se possa usar, né, para sua alimentação. Foi Deus que criou, são bons para a alimentação. O problema era a transgressão do mandamento, que dizia que não devia comer, né, lá no Antigo Testamento. Isso era o coração já contaminado. Muito bem. O texto diz então que depois disso, Jesus se retirou para os lados de Tiro e Sidom, né? Vai para fora do domínio de Israel. Ali ele está se afastando mais, talvez evitando o contato na Galileia, por causa de Herodes e tudo mais. Mas aqui então diz que uma mulher cananeia, lá em Lucas fala uma mulher sírio-fenícia, né, veio procurar Jesus. Lá em Lucas diz que ele estava numa casa. Mateus aqui não diz onde ele estava, né, como se ele estivesse andando em público. E a mulher vem, se dirige a Jesus, né, diz o texto assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela tinha uma filha endemoniada. Então, ela clama a Jesus para que cure a sua filha, liberte a sua filha. Mas Jesus diz assim, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chamaram a atenção dele e disseram assim, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, né? A mulher continuou insistindo com Jesus e ele não dirigiu palavra a ela. Aí depois então Jesus vai dirigir a palavra a ela dizendo assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou dizendo, socorre-me, Senhor. Senhor, socorre-me. E ele falou assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os cananeus, os fenícios, eram considerados pelos judeus como cachorros, eram chamados de cachorros. E a mulher conhece isso, ela sabe disso. Mas aqui tem um comentário que diz que Jesus usou uma palavra mais amena, porque ele fala de cachorrinhos, né? Não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não aos cachorrinhos, né? Jesus disse isso antes. E a mulher então vai responder humildemente, né? Humildemente ela vai responder, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí essa palavra dessa mulher arranca de Jesus a seguinte expressão, ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha foi liberta daquele espírito maligno. Então, Jesus ali naquelas regiões fora da região da Galileia, ele atendeu a essa mulher. Diz o texto então na continuação que agora Jesus volta para junto do mar da Galileia e ali se reúne outra multidão, né? Uma grande multidão, diz aqui, muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Essas palavras aqui é uma demonstração da concordância com o que diz Isaías sobre o que Jesus faria. Lembra quando João perguntou se era Jesus mesmo? Ele diz isso aqui, ele cita Isaías. E a multidão reconhece isso. E agora glorifica a Deus. Como se a multidão estivesse reconhecendo que ele era realmente o Messias esperado. Muito bem. Jesus então vê aquela multidão e ele fala então com os discípulos. Diz o texto assim, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão?
perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. É a segunda multiplicação dos pães. Nós já vimos que ela é muito similar à primeira. Os discípulos continuam preocupados quando Jesus chama a atenção para a necessidade de alimentar a multidão, que eles não têm como fazê-lo. E Jesus pergunta: que tendes? E eles apresentam então aqui 7 pães e os 5 peixes. E Jesus ora a Deus e multiplica aqueles pães e peixes e é distribuído, e sobram 7 cestos de pães. Um comentarista do Novo Testamento diz que esses cestos eram maiores do que aqueles 12 e que teria sobrado muito mais. Mas Jesus aqui novamente usa o que os discípulos lhe apresentam, o que eles têm na mão, e transforma isso no que pode alimentar a multidão. Mais uma vez, somos chamados a atenção aqui pela necessidade que temos como seus discípulos de levar a sua palavra, que é pão e vida para aqueles que recebem e que deixam que ela caia no coração de boa terra e produza frutos que levam essa pessoa para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender mais a fundo a palavra do Senhor, o ministério de Jesus, como Ele ensinou os discípulos, que nós possamos aprender e também, nesse tempo que vivemos, ser capazes de alimentar as multidões, de cumprir o ID de Jesus. Ele deu essa responsabilidade à sua igreja, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos abençoe.